Oi, gente, estamos ao vivo aí, quer dizer, eu estou ao vivo, o Diego está chegando com 1 minuto de atraso, graças à conexão. Vamos ver quem começa a entrar. Lady Carmel entrou, tudo bom, Maria? Como vai? Vamos esperar o pessoal. Aline Tapia entrou, Trapilaria entrou, tudo bom? Então o Diego tá chegando aí. Oi, Maravilhas do Crochê, oi, Kikas Crochê, oi, Crochetarte. Então, gente, falar pra vocês que hoje quase que essa live não sai, porque a gente tá zicado hoje aqui em casa. Né? Tá muito quente aqui em Porto Alegre hoje, teve um calorão, assim, tá muito quente. Quando esquenta, tipo, a minha pressão cai lá no pé. Então eu tava com dor de cabeça, tava meio banza e o Diego tá com crise de pedras nos rins. Então quase que essa live não sai hoje, mas saiu. Estamos aqui para falar sobre processo criativo com vocês. Então vamos só dar mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Oi, Thiago, tudo bom? Thiago, acho que ainda não tinha assistido nenhuma live ao vivo, né? A Moda Bessa entrou. Eu nunca sei onde é que... tô tentando me lembrar o nome dela lá do crochê descolado. Nunca sei de onde que você tá falando. A Moda Avessa. Né? Eu sei que é de fora, eu sei que é de outro país, mas eu não sei onde. Alessandra Guanais. Oi, Edna, tudo bom? Andréia. Então, gente, a nossa live hoje vai ser sobre processo criativo. Eu não sei se vocês viram que a gente colocou uma enquete lá no Stories, perguntando se vocês trabalhavam mais por encomenda ou a pronta entrega. E daí eu disse que ia ter a ver com a live de hoje. Por que tem a ver com a live de hoje? Com a live de processo criativo isso? Primeiro falando um pouco das respostas, eu me atrapalhei, não consegui compartilhar com vocês as respostas, mas deu mais ou menos assim, quando eu perguntei se o pessoal trabalhava mais por encomenda ou a pronta entrega, deu cerca de 80% do pessoal trabalha por encomenda. Daí a segunda pergunta era se vocês preferiam trabalhar por encomenda ou a pronta entrega. Daí a resposta foi mais ou menos 50-50, tá? 50% preferia trabalhar por encomenda e 50% preferia trabalhar por pronta entrega. Por que eu fiz essa pergunta para trabalhar o tema de processo criativo? Porque o que eu vejo às vezes que o pessoal reclama é que as encomendas travam um pouco o processo criativo. Porque a gente vai fazendo, vai recebendo encomenda, e não consegue nunca criar. E esse criar é o que nos dá o prazer, o borogodó da arte, né, que a gente começa. Então, hoje a gente não estruturou muito a live, não fez aquele roteiro, tipo, vamos tratar isso, como foram as duas lives anteriores. Vai ser uma coisa mais freeform live, né? Tipo, crochê freeform. Que, aliás, é o meu sonho de consumo no crochê freeform, né, gente? Pra conversar um pouco mais, ver como é que vocês trabalham e a gente vai contar um pouco também do nosso processo criativo e algumas coisas. Ai, depois desse calorão em Porto Alegre, o marido me trouxe cerveja. Sim, gente, eu mereço, né? Cerveja artesanal que ele ganhou de aniversário. Bem amarga, gostosa. Eu gosto de cerveja amarga. Então, gente, vamos falar então um pouquinho, vamos conversar sobre o processo criativo. Chegou o Diego, dá oi, Diego. Como vão vocês? Já tem aí 12 pessoas, todo mundo. Esse é o Stu Unicórnio, a gente trouxe ele para falar um pouco sobre o processo criativo com vocês. Então, por que a gente decidiu falar sobre isso? Porque a gente vê muito por aí, pelos grupos, a gente tá em muitos grupos de crochê, de amigurumi e tudo, e conversa muito com o pessoal. E a gente vê que sempre tem aquelas questões, né?
O pessoal só me pede unicórnio, eu não aguento mais fazer unicórnio. Eu não sei o que eu faço, não aguento mais unicórnio. Unicórnio, coitado, é sempre a bola da vez, né? Eu gosto de unicórnio. Dizem que o Flamingo vai entrar no lugar do unicórnio, mas não entrou ainda. O unicórnio é a bola da vez. E daí diz, eu queria fazer outras coisas, mas tô cheio de encomenda e tal. Então, acaba que o pessoal se estressa. O pessoal não consegue. Que isso? Tá. O Diego entrou na live, daí ele tá olhando e eu tô me ouvindo. O que é isso? Não, eu tirei o som. Então, não consegue render essa coisa de criar produtos novos. E a gente tá numa fase, hoje, a gente começou assim também, de tá fazendo só o que o pessoal quer, e fazendo, e tá nessa loucura de... Só que hoje a gente conseguiu entrar numa fase de que o pessoal nos procura pelo diferente. E dizer, eu confio no trabalho de vocês. E por que a gente conseguiu chegar nisso do pessoal dizer, não, eu confio no trabalho de vocês, eu quero que vocês façam um Darth Vader do jeito que vocês quiserem, eu quero que vocês façam uma lacraia do jeito que vocês quiserem. Justamente porque a gente tem para oferecer esse trabalho criativo, que a gente consegue trabalhar um tempo em cima disso. E eu sei, né, que a gente fala aqui, eu e o Diego, de um lugar muito privilegiado, né? O crochê não paga as nossas contas. Ajuda bastante. Só que num mês em que a gente venda pouco crochê, a gente vai ter que apertar o nosso orçamento. Oi, boa noite, Judiartes, tudo bom? A Tendinha Mi também entrou bastante gente aí. Num mês que a gente venda pouco crochê, a gente vai ter que apertar as contas, vai ter que segurar gasto daqui, segurar gasto dali, vai se apertar bastante, mas a nossa conta de luz vai estar paga, nossa conta de água vai estar paga, nossas filhas vão estar comendo, né? Mais ou menos, tá fazendo Diego, porque hoje o crochê tem sido bem importante nas nossas contas, mas a gente tem um trabalho formal que nos respalda ali atrás. Então a gente consegue dizer não para algumas encomendas, que a gente sabe que não é muito comum, que o pessoal não pode estar dizendo não. Não, o crochê não é a nossa única renda, Trapilaria. A gente tem trabalhos civis, trabalhos normais, digamos assim. Então, o crochê é um complemento de renda. A gente sabe que a gente fala de um lugar privilegiado, que não é o lugar de todo mundo. Mas justamente por a gente estar nesse lugar privilegiado, a gente consegue parar para pensar em algumas coisas e ajudar o pessoal a pensar junto com a gente. Porque... Ai, Edna, saudade de ti no CPD também. A Edna, que tá aí, é minha colega lá no trabalho, e eu também morro de saudade dela. Então, gente, porque o que acontece é que agora a gente teve de um ano pra cá... Oi, Raquel! Que honra! Raquel Medeiros, que eu falo dela em todas as lives, ela tá aí. Raquel Medeiros, _coque. Agora vocês podem olhar ali. Quantas horas em média a gente crocheta por dia? Umas 2 a 3 horas. É o que eu consigo crochetar. O Diego consegue crochetar um pouco mais, porque ele consegue crochetar no trabalho. Então eu consigo trabalhar bastante, assim. Porque como ele trabalha com atendimento ao público, quando ele não tá atendendo, quando não tem ninguém para atender, ele tá crochetando. Ali, né? Então ele trabalha algumas horas a mais. Eu consigo crochetar umas 2 a 3 horas por dia ali depois que as gurias dormiram. No final de semana eu crocheto um pouco mais. Mas a gente sabe, observa de um ano e meio para cá, com toda essa crise, com muito desemprego, muita gente entrou no crochê como uma alternativa, tipo, de único trabalho. E esse pessoal vai entrando, é o caso, muito provavelmente, de muitos de vocês, né? Eu lembro, quando eu trabalhava com a minha mãe em pet shop, eu fiz muitos cursos de empreendedorismo no Sebrae. E tinha um termo que eles utilizavam, que é o empreendedorismo por necessidade, que é muito comum aqui no Brasil. A gente não empreende porque tive uma ideia, vou atrás de investidor e vou investir nessa ideia. A gente empreende porque precisa, e daí muitas vezes não tem tempo para pensar.
E daí grande parte das pequenas empresas, isso falando de empresa mesmo, empresa de roupa, de comida, de todos os ramos, não estou falando de artesanato, fecha antes de completar os 2 primeiros anos, porque justamente não tem esse tempo de planejamento, a gente está vendendo o almoço para comer a janta. E é complicado mesmo, porque a gente entra nessa roda e tem que produzir. E com o crochê eu tô vendo muito essa mesma coisa, que a gente tá... Trapilaria tá travando, mais alguém tá travando, pessoal. Se estiver travando, por favor, avisem. Vocês não vão ter como saber se tá travando, né? Mas eu não vão saber se eu tô avisando, mas avisem se estiver travando, tá, pessoal? Pra mim tá legal. Então, a gente precisa desse tempo para pensar, porque o crochê é um trabalho criativo. O crochê não é uma coisa que a gente pode estar só reproduzindo. Esse assunto de processo criativo tem muito a ver com a live passada de precificação, porque justamente a gente tem que conseguir precificar o nosso trabalho, colocar valor no nosso trabalho para conseguir ter esse tempo. O pessoal tá dizendo que tá normal aqui a live, sim. Então deve ser a internet. Que pena. Mas pra gente conseguir ter esse tempo de pensar, né? Porque o nosso processo criativo é justamente esse. A gente coloca aí um bom valor na nossa hora de trabalho pra gente conseguir financiar esse trabalho de criação que a gente vai ter. É aquilo que eu falei na última live em relação à precificação. Tu tem um lucro, tu tem uma margem que tem que estar ali para financiar esse tempo. Tu tem que poder trabalhar nisso. E, gente, tu acaba tendo que cobrar caro porque tu tem que ter esse tempo. Senão, tu vai sempre fazer unicórnio. Sim, e sempre fazer aquele mesmo unicórnio. Exato. Que o pessoal vê e que pede aquele... Ou vai acontecer, isso também tem muito a ver com um assunto que é espinhoso, mas que a gente não pode deixar de falar, que é pirataria de receitas. Porque o pessoal, gente, eu já vi em grupos, a pessoa diz, não, eu tenho um drive com todas as receitas que eu consigo, separados por tipo de bichinho, porque daí se a pessoa me pede um leão, me manda uma foto, eu já tenho a receita dele aqui, e aquela receita é pirateada. Porque... Quando o cliente manda uma foto, tu vai ter que fazer aquilo. Eu não, o que eu faço? O cliente me manda uma foto lá da Sweet Oddity, do leãozinho, do unicórnio pistacho, que é dela também, e me diz, tu faz? Não, não faço. Eu faço o meu unicórnio. Eu posso fazer um modelo, te mandar uma foto e tu me diz se tu aprova ou não. Entende? Ou eu mando fotos, olha, eu tenho esse unicórnio, esse é o meu estilo de trabalhar. Tu quer alguma coisa diferente dentro disso? Porque a gente tem o nosso estilo. E hoje a gente consegue atender um determinado tipo de cliente que quer o nosso estilo de fazer. Que quer um mestre Yoda com a camiseta do Ceará. Né? O Diego adora falar isso. E por que eu trouxe o Stu para nos acompanhar aqui na live, né? Isso, a Tendinha Mi tá falando que nós temos que reinvestir em cursos, em material, em receita, tudo isso engloba que é aquele valor de lucro que a gente falou na live passada, que tem ali 10, 15, 20% de lucro, vai reinvestir em receita, em um workshop, em uma oficina, que tu vai aprender uma série de coisas e vai trabalhar esse processo criativo para que... Porque a gente está acostumado a ouvir que o cliente tem sempre a razão, o cliente é que manda. Isso é verdade, tá? O cliente tem sempre a razão, a gente tem que atender bem ele. Porém, a gente tem que encontrar o nosso cliente. O cliente que vai nos procurar. Ó, a Lobita Borro entrou, a Sheila Moretti também. Eu adoro o trabalho da Lobita. A Lobita Borro faz um trabalho de decoração com macramê, que, gente, é um espetáculo. É lindo, lindo, lindo. Ó, a Trapilaria diz, concordo plenamente com a sua tática, também uso. Nós devemos educar o nosso cliente, exatamente nisso que eu queria chegar. Porque isso vai, inclusive, entrar naquilo da gente ter medo da concorrência. Não vou nem publicar o meu trabalho porque vão pedir receita e vão copiar. Gente, não, eu tenho o meu cliente. O meu cliente, o que me procura,
não é o mesmo que vai procurar a Trapilaria, que vai procurar a Raquel Medeiros, que vai procurar outra pessoa. Porque o cliente enxerga naquele amigurumi, naquela roupa, naquele cesto de fio de malha, o que ele quer. Voltando ao Stu, por que eu trouxe ele? Esse aqui foi um unicórnio que o Diego fez, que ele tava vendo unicórnio, e ele adora unicórnios. Quer falar dele? Unicórnios são muito legais, eu gosto muito de unicórnios. Só que realmente. Ele não tá aparecendo. Eu via muito pistacho, né? O pistacho é a bola da vez. É o pistacho e o da Little Yarn Friend. Que são dois unicórnios que eu mais vejo. Oi, assim. Bruna! Então, eu queria fazer um que não fosse sentadinho com as patinhas aqueles. Eu queria fazer um unicórnio quadrúpede. E principalmente eu queria um unicórnio Black Power. Porque me veio na cabeça uma coisa diferente. Daí eu fiz ele com calça boca de sino, com cabelo Black Power, óculos escuro, símbolo da paz no pescoço, né? Porque, bom, eu queria fazer um unicórnio diferente. Eu não vendi ele ainda, né? Eu, inclusive, tenho uma dor no coração de vender ele, né? Já várias pessoas se interessaram muito, mas daí acabam pegando outras coisas. A gente tem uma certa cartela. Ele vende muito bem. Ele não vende, mas ele vende. Sim, ele é um vende outros produtos. Ele não saiu ainda, tá? Ele faz uns 3 ou 4 meses que o Diego fez. Ele, propriamente dito, não saiu. Mas ele já nos trouxe muitos clientes procurando outras coisas. Que fossem diferentes. Que fossem diferentes, justamente. Porque a gente tinha feito um unicórnio diferente. Ah, meu irmão entrou, então, o Duda. Olha, oi Duda, tudo bom? Então, tem um monte de comentários legais aqui. Deixa eu puxar os comentários de volta, né? A Raquel disse que é questão de identidade, exatamente, que todo mundo faz o mesmo unicórnio. Então, as pessoas que estão comprando amigurumi, por exemplo, estão buscando cada vez mais identidade. Essa identidade, ela agrega valor ao nosso produto. Daí, você vai conseguir comprar, porque o pessoal tem medo, gente. A gente tem medo. Eu já tive medo, gente. Eu já vendi um boneco do Mario. Raquel vai me bater. Um boneco do Mario. Sabe o Mario do desenho, do Super Mario, gente? O primeiro que eu vendi por R$39. E achei que tava arrasando, gente. O último foi 140. O último foi 140. Né? O último Mario que eu fiz foi 140. Porque eu aprendi a precificar o meu trabalho e, principalmente, eu aprendi a fazer diferente do que todo mundo tá fazendo igual. Porque, gente, eu comecei a ir nas feiras em abril do ano passado. Eu era a única que estava expondo amigurumi. Na última feira que eu fui, já tinham mais 3 expositoras colocando. E era assim, era de cantinho, porque oficialmente... Sim, oficialmente era só eu e tal. Então... já tinham mais 3 e todo mundo era a girafa da Sweet Oddity Arts, a boneca Chloe, a Frida da Morphle, o unicórnio pistacho, né? Eu não sei, de repente aquelas pessoas compraram aquelas receitas, mas de repente elas foram pegar nos arquivos do grupo, sabe? Os arquivos do grupo, enfim, do Facebook. Eu não tenho como dizer se essas pessoas compraram ou não, mas a questão é que todo mundo tá fazendo essas mesmas coisas. E aí acontece que elas estavam vendendo, por exemplo, a boneca Chloe a R$30. Exatamente, que a gente sabe, uma boneca Chloe desse tamanho, que bem feito, eu sei o trabalho que dá uma boneca feito. Não tô Chloe. falando assim, uma pessoa começou a fazer amigurumi faz mais ou menos. Não, era muito bem executado. R$30. É muito pouco por uma boneca daquele porte com aquele trabalho. Mas a pessoa tá vendendo por quê? Porque todo mundo vende. Se tu não vender barato, tu acaba não vendendo. Alguém vai vender mais barato que tu. E não dá pra pensar dessa forma, mas muita gente pensa assim: ah, não, mas então eu tenho que vender barato, senão eu não vou vender. Ah, então eu tenho que vender muito pra valer a pena. Eu mudo o meu produto, né? Não mudo o meu produto, mas eu ofereço um produto diferenciado. Eu não vou fazer a boneca Chloe. Eu vou fazer a minha boneca. A boneca que eu gosto de fazer, que tem a minha identidade, a minha cara. Entende? Mesmo que o cliente chegue, a Tendinha me disse aqui, eu dou bastante opções para o cliente. Ele sempre vem com a ideia formada, mas com a conversa vamos mudando as ideias e dando mais espaço ao trabalho de criar em cima das ideias. Exatamente porque o cliente, ele vê uma foto de um bonequinho
de crochê. Lembra que você faz crochê. Ele chega e diz, faz esse pra mim? Eu disse, não, eu não vou fazer esse, eu vou fazer um diferente, vou fazer um melhor. Esse aí tu já viu a foto na revista, tu já viu lá no programa do GNT, tu já viu a foto. Eu vou fazer um que é teu, é exclusivo, tu vai ter. Isso agrega valor. Agora, às vezes eu tenho vontade de revender, mas vou estar desvalorizando o artesão. Eu vou dizer que já pensei nisso, Raquel. Comprar uma boneca Chloe por R$30 e vender por 120, porque, gente... Principalmente quando ela tá bem feita, assim, tu olha, nossa, né? Exatamente, daí tem dia de ser sacanagem vender por R$30, não vinga porque não paga bem o material. Daí o que acontece, gente? Essa pessoa que tá fazendo a boneca Chloe por R$30, daqui a pouco ela vai estar fazendo 10 Chloes pra vender. Só que isso cansa. A gente não é máquina. E daí o que acontece é que a gente vai acabar cansando do nosso trabalho. Sabe aquela história de trabalho com uma coisa que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na vida? Né? É complicado. Eu sempre digo, mais sabe é o seu Madruga que diz que o ruim é ter que trabalhar. Né, gente? Quando o trabalho começa a ficar maçante, a gente acaba cansando psicologicamente e fisicamente. Vai dar uma tendinite ali, tu vai gastar com remédio e não vai mais conseguir crochetar. Né? Quando eu publiquei a pesquisa, se trabalha por encomenda e falando que ia ser o tema da próxima live, veio uma menina falar comigo no direct e ela disse, nossa, isso é muito importante, depois de muitos anos pegando muita encomenda, eu tô num momento bem difícil e ela me disse que estava com sintomas de síndrome de burnout. A síndrome de burnout, né, para quem não conhece, ela é muito comum em professores, em médicos, em enfermeiros. Oi, Andréia, tudo bom? Andréia Passotti. Nossa, que honra! A live tá muito qualificada, gente. Tá cada vez mais qualificada. Vocês estão fantásticos. Nossa, meu ateliê encantado entrou também. Tá muito bom, gente, isso. Tô ficando até nervosa. Não fico nervosa. A síndrome de burnout, gente, também tem outros nomes, tipo a síndrome do trabalho estafante. A pressão do trabalho, Giovana, tudo bom? Giovana Pegorer, que faz roupas lindas, maravilhosas de criança. Quando a pressão do trabalho, ela começa a ser tão grande e tu tem uma tensão de prazos, tensão de não reconhecimento, de cobranças no trabalho, a pessoa acaba chegando num nível de estafa tão grande que ela paralisa. Ela paralisa, tem sintomas de depressão, né? E isso tava acontecendo com essa menina por causa do crochê. E daí vocês pensem, quantas pessoas vocês conhecem que entraram nessa de trabalhar com crochê para fugir de uma depressão, para fugir de um problema psíquico, e que estão encontrando ali no crochê uma maneira de, uma espécie de terapia, que daqui a pouco vira uma forma de renda. E daqui a pouco essa forma de renda vai te puxar tanto que vai acabar te puxando de volta para esse problema psíquico. É complicado isso. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde física, né? Ali a tendinite, comprar agulha boa, como diz a Bruna Scopel sempre, né? Ter um material bom, mas cuidar da nossa saúde psicológica também. Exatamente, foi para isso que a gente entrou no crochê, né, Bruna? É síndrome de burnout, tendem a mim. Seria uma tradução seria queimar por completo. Isso, a Bruna escreveu ali agora, síndrome de burnout. Então, gente, daí o que a gente pensa? É melhor tu tá vendendo 10 bonecas Chloe por R$30 ou 2 bonecas exclusivas que tu fez por 150 cada uma? Né? Ou uma por 300? Né? É aí que eu me refiro. Tu tem que saber valorizar o teu trabalho, porque senão tu vai ter que trabalhar no atacado. Exatamente. E no atacado tu não vai ter tempo de criar. E se tu não criar, tu vai sempre vender no atacado. Sim, sempre reproduzir receitas. Porque tu vai estar sempre fazendo aquela coisinha rápida. Quando a gente fala muito, a gente conversa muito nessa questão de é bom ter encomenda, porque encomenda é um dinheiro certo, mas tu tem que criar, porque se tu não criar, tu não
tem encomendas, tu começa a ter encomendas sempre da mesma coisa. Eu gosto de citar o Steve Jobs, ele criou a Apple, né? Criou o iPad, o tablet, Eu né? me lembro do lançamento do iPad. Pra que servia o tablet? Eu me lembro das reportagens dizendo exatamente Não isso. servia pra Ninguém nada. vai usar um celular gigante que não faz ligação. E Eram essas as reportagens que o saíam. que ele falava disse, não, a gente tem que criar uma necessidade para o público. Vamos criar uma necessidade e o público vai querer isso. E todo mundo tem um tablet hoje. Ou pelo menos um celular grande para simular um tablet. Exatamente. Sim, e daí a tendinha minha entrou num outro ponto que eu queria colocar, que se a gente não criar, a gente pira. Bruna, estamos pensando em fazer uma live sobre feiras e que a gente deu uma boa parada nas feiras. Porque assim, abrindo um parêntese das feiras, tá? Aqui em Porto Alegre tá tendo uma onda muito grande. A gente tem uma feira fixa todo domingo, que é o Brick da Redenção, que são artesãos selecionados, que o pessoal tem que fazer uma prova para entrar e eles vão todo final de semana. Mas tá tendo aqui uma onda de feiras de rua, então toda semana tem uma em alguma praça. E a gente começou a ir em algumas e tal, é legal, parará. Só que começou a aumentar muito o preço de inscrição nessas feiras e a diminuir a qualidade dos expositores. Então tem gente que tem o traquejo e vende nisso. A Giovana Pegorera, que estava aqui na live, não sei se ela ainda está assistindo, ela vende muito bem nas feiras porque ela tem um produto que vende muito bem. O crochê não tá mais engrenando. As primeiras feiras que eu fui foram muito boas. Agora tem muita gente indo e o produto tá meio que no balaio. Então a gente deu uma parada e a gente tá mudando o que a gente vai levar para as feiras, né? Já não vai mais ser amigurumi, já não vai mais ser fio de malha, que isso tá muito no varejo. Né? Tem um pessoal aí, tem o pessoal da True Colors, que eles não fazem fio de malha, mas é um maxi crochê com um fio especial que eles usam. É bonito. Eles vão nas feiras, vendem bem, mas é um trabalho diferenciado, justamente. Eles oferecem um trabalho diferenciado. Então eu tô procurando me encaixar nesse diferenciado para voltar para as feiras, porque eu gosto de fazer. Mas com amigurumi, com fio de malha comum, tradicional, é mais complicado. Tem Dinhami, nós temos feiras fixas da prefeitura que tem bem esse... Elas são gestionadas pelos próprios artesãos, então tem provas para entrar, tem uma coisa bem... É bem rigoroso para entrar nas feiras fixas. Essas feiras mais livres são mais fáceis de entrar. Então, a trapilaria diz que sempre pede para as clientes para deixar livre para soltar a imaginação nas peças. Elas escolhem as cores e o resto é ela que manda. Isso é ótimo, é excelente. E a gente tem corrido atrás desse tipo de cliente e tem conseguido encontrar. O cliente me pediu uma boneca. Eu vou fazer a boneca do meu jeito. Ele diz, não, eu quero nessas cores, beleza, entreguei a boneca. 90% das vezes o cliente abre a caixa e se encanta, porque realmente não é um produto que ele viu a foto, olhou, comparou e mas não ficou igual, né? Não é só igual, mesmo que fique igual, vai ser ele já aquilo, viu, né? Tu não tem o processo de, puxa, que legal. Exatamente. Então é importante. Poder. Então agora, entrando mais, né, vamos falar a parte prática. Que horas são? São 11h28. 11h28, né? tem meia hora, assim. Como é que a gente faz, né? Como é que é o nosso processo criativo? Como é que a gente equilibra essa coisa das encomendas e das criações? Dezembro, por exemplo, foi um mês que a gente não conseguiu criar nada, porque a gente teve horrores de encomenda. Mas daí, janeiro, depois que a gente voltou das férias, a gente deu um tempo e disse, não vamos pegar encomenda agora. Agora a gente vai criar algumas coisas, vai fazer alguns projetos que estavam na nossa fila. O Diego tá fazendo as princesinhas da Rose Nogueira, que não são uma criação, mas a gente tá fazendo... Mas é uma terapia, eu queria fazer. Eu tive a oportunidade de botar a Mônica, a minha pequenininha, na frente do site da Crochêland e dizer, escolhe. Ela escolheu pra ela. Tu tem isso, sabe? Fora as técnicas que tu aprende numa receita bem comprada, bem colocada. Então eu fui colocando. Ó, a tua irmã entrou também. Olha, nossa, a família toda. Família veio gente, hoje tá eu festa. Eu chamei a família pra fazer número. O som tá muito bom hoje. Que bom. Não sei o que houve.
É o né? Stun, ele tá amplificando ali atrás. Pode ser, é o Stunicórnio. Trapilaria diz que acredita que se você coloca sua identidade nas peças, quem te procura vai justamente procurar por essa identidade. E é esse tipo de cliente que a gente tem que correr atrás, porque quando a gente consegue encontrar o cliente que casa com a nossa identidade, não importa o preço que tu vai cobrar, o cliente vai pagar. Claro, né? Não vamos cobrar preço abusivo do cliente, né? Mas dá para cobrar bem, dá para fazer aquela conta e cobrar bem, que o cliente não vai chorar preço. Porque ele vai ter uma coisa que é dele, que é diferente, que ele não vai comprar no AliExpress. Exatamente, que entra no trabalho artesanal, porque senão ele pode entrar lá na loja de brinquedos do shopping e comprar qualquer amigurumi. Vai ir lá na Renner e vai comprar um crochê de máquina daquele, né? Ou na praia, que a gente viu horrores de saída de praia de crochê que era 50 reais. Tri bonito. Bonito, Tipo, lindo, 50 reais tinha de material. todo assim. mundo usava, né? Tu chutava uma ondinha na praia e saía uma pessoa com aquela mesma saída de praia encaixotadinha de crochê. Sim, as mesmas cores, era... tipo, a primeira vez que tu vê é tri bonito, daí depois tu vê várias pessoas iguais, aí tu vê Sim, numa depois já arara, era 3, 4 uniforme. do lado, vira uniforme. Exatamente. Daí, em questões de roupa, isso é... Sim, daí é outra coisa que a gente vê muito nos grupos, o pessoal colocando, mas daí não dá pra concorrer, o pessoal tá vendendo por R$ 59 com cartão na beira da praia. Só que não é com esse cliente que a gente concorre, gente. A gente tá procurando um cliente que vai pagar o nosso preço pelo nosso produto. Porque ele tá procurando a nossa identidade. Só que daí também... Eu concordo, Bruna. Não tem um preço abusivo. O artesão, ele sabe o que ele valoriza aquilo ali. Nossa. Mas a questão não é essa. É que, tipo, claro, tu tem que saber avaliar o mercado também. Sim. Tu não pode... Tu tem que saber avaliar o teu mercado. Não é o mercado, tipo, vou me adequar ao mercado, mas tu estabelece um mercado pra ti. Não, Bruna, esse na beira da praia em Florianópolis era crochê. Pior eu que olhei era. de perto pra ver se era crochê e o trabalho era crochê mesmo. Era crochê pontinho ali, era mandala de crochê colorida, muito bonita. Só que tinha, sei lá, 30, 40, 50. Provavelmente pega uma cooperativa com um monte de crocheteira que faz direto, que faz aquela peça, então tu faz muito rápido porque tu não pensa, e aí tu paga muito pouco pra aquela senhor que tá crochetando. Sim, e perde o toque artesanal, além de ser uma exploração, né, gente? Sim. Porque a gente tá aqui também vendendo artesanato, a gente não quer ser explorado e eu e o Diego, a gente faz essas lives porque a gente não quer que ninguém seja explorado. A gente não quer que você se auto-explore e vire noite fazendo crochê para ganhar quase nada. Porque daí deixa de ser prazeroso, deixa de ser uma alternativa da sua saúde e deixa de ser rentável. No fim das contas, deixa de ser rentável. Trabalha e nunca tem dinheiro. Porque daí tu vai passar fazendo 10 unicórnios no tempo que tu poderia criar 2 ou 3 peças muito boas e ganhar muito mais em cima daquelas 2 ou 3 peças diferenciadas do que tu vai ganhar nos 10 unicórnios, porque tu não pode cobrar caro naqueles 10 unicórnios, porque tem mais um grupo de WhatsApp inteirinho querendo aquelas mesmas encomendas. Exatamente. Então vamos deixar essas encomendas para quem ainda não chegou aqui nas lives e eu espero que o pessoal chegue para que todo mundo se valorize, porque eu acho que muito é falta de informação. A Raquel disse que conheceu uma crocheteira da Vanessa Montoro que fazia vestidos curtos por 150. O mesmo vestido era vendido a R$ 3.000. Pois é. Tá? Então por que eu não posso chegar nessa cliente de R$ 3.000? É claro que tem todo um trabalho de divulgação, de publicidade, de tudo, mas a gente encontra esse cliente de R$ 3.000 também. Entra também naquela live passada que a gente estava falando da valorização do produto, de tu fazer o teu produto, ter uma apresentação bem elaborada, de tu trabalhar para que tu conquiste o cliente de todos os ângulos. E aí tu vai chegar nesse cliente que paga os R$ 3.000 pelo vestido e não 150, sabe? Pode demorar? Sim, pode demorar. E vai demorar, não acontece da noite pro dia. Sim, não vai acontecer da noite pro dia, gente. Eu comecei a fazer crochê em 2012. E logo que eu comecei, eu já botei uma página e disse, não, eu vou vender. Eu fui começar a engrenar para vender
agora, ano passado. Porque eu comecei a me encarar como uma pessoa com uma postura profissional e que ia vender. Eu comecei a oferecer esse trabalho diferenciado e a cobrar melhor pelo meu trabalho. Então eu consegui chegar no meu cliente certo. A Trapilaria tá dizendo, será que esse trabalho de divulgação, etc, vale 20 vezes mais? Eu acho que não. Não, mas Tá? aí tem. Eu acho que não, Aí tem uma sinceramente. coisa chamada mais-valia, tem uma coisa chamada exploração da. Né? Daí entra a sociologia, daí. né? Pra quem não sabe, eu fiz faculdade de ciências sociais, então daí eu vou entrar nesse campo sociológico, não vou sair nunca mais. Aí vocês não me tirem, ainda mais que eu tô tomando cerveja, gente. Sociologia de bar é a melhor coisa da vida. Né, gente? Mas então, voltando ao nosso processo criativo. A Patrícia Manfre perguntou aqui, essas criações são peças únicas, quais as nossas? Muitas delas sim. Muitas o Stum, por delas exemplo, são. ele não vai ser feito de novo. Exatamente, o Stum. Jogamos tudo no chão aqui. Jogamos tudo longe. Voltou. Não caímos, estamos aqui, não se preocupem. Tá? Mas o Stu, que é esse unicórnio Black Power, ele é único. Ele não vai ter outro. Pode ter outro unicórnio Black Power? Pode, mas não vai ter outro Stu. Não vai ter também. Eu não pretendo fazer. Ele é uma peça única, assim como a Astrogilda, que é uma bruxinha que eu fiz, que ela é uma peça única. Eu não vou fazer de novo ela. Exatamente. Tem outras peças que não. A gente anota a receita, a gente faz, né? A gente, inclusive, tá começando a vender algumas receitas, mas em grande parte são peças únicas. A lacraia, aquela que eu contei pra vocês, que eu ainda não posso colocar foto dela, foi uma peça única, foi exclusiva para cliente, porque a cliente pediu, né, lá para uma pessoa que o apelido era lacraia, ela queria dar uma lacraia, que é uma centopeia. Então é peça única, mas nem sempre, tá? Então falando um pouco sobre processo criativo, porque às vezes a gente tá assim, né, no meio do torvelinho. A Raquel disse que já fez peça única que não pôde nem publicar. Sim, tem muito. Eu tenho uma amiga que faz bordado, que é amiga da Raquel, inclusive, também, a Ana Paula. É My Baby Felt. Vocês procurem os bordados dela, porque ela é desenhista. Eu conheço ela há mais de 20 anos, conheci ela desenhando. E agora ela tá fazendo bordados em cima dos desenhos dela. São lindos e teve um bordado que ela fez que ela não pôde nem publicar, porque foi um bordado exclusivo que ela fez para uma empresa grande aí. Então, ó, a Trapilaria fala isso porque tem gente que justifica o preço exacerbado de lojas pelos gastos que as lojas têm e as artesãs não têm. Mas eu não acho que sejam tantas vezes mais. Eu também não acho, Trapilaria. Eles colocam esse preço em cima e colocam tudo isso. Ah, não, é que a gente paga isso, paga aquilo. A gente também paga imposto, a gente também faz divulgação, né? A gente acaba fazendo tudo de uma vez só. A gente faz divulgação, a gente faz programação de site, faz o atendimento ao cliente, faz a venda final, faz o meio-campo com os correios que não entregam. A gente faz tudo e a gente não cobra por isso. A gente tem que colocar isso lá na nossa precificação. Tudo isso tem que estar lá embutido no nosso preço de precificação. E porque as lojas fazem isso, as lojas colocam em cima e dizem, não, mas é que eu pago funcionário, pago INSS, pago isso, pago aquilo, pago não sei o que, parará, 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 e chega nesse preço. Não chega nesse preço. Isso é a margem de lucro da loja que está sendo grande. E quando querem comprar, tipo, quem assistiu a live da Roberta dessa semana, que ela fala sobre parcerias com lojistas, né? É justamente isso. Eles querem pagar um pouquinho pro artesão para ganharem um monte em cima. A gente tem aí o caso da menina que fez a coxinha pros gatos lá. A crochinha. Tipo, né, ela criou a receita, fez a receita, a loja comprou a receita e aí pediu para outras Não, eles compraram a crochinha. Isso, né? Eles compraram o produto e pediram para outra artesã fazer mais barato. Né? A Karina Mier, né, ela faz as crochinhas que são dela, ela vendeu para um youtuber aí que tem um gatinho e eles replicaram a receita com uma artesã que fazia mais barato, né? Então sempre vai ter isso, então a gente tem que aprender a se valorizar e a chegar no cliente certo, porque senão a gente vai cair sempre nessas roubadas.
A Bruna tá falando ali que a loja é Cansei de Ser Gato. Isso, é o canal no YouTube ou é página no Facebook que é o Cansei de Ser Gato. Que fizeram isso. Foi uma sacanagem absurda, assim. Tipo... A Bruna disse que tá com raiva até agora. Eu fiquei com raiva também, gente. Eu nem conheci o trabalho da Karina, conheci por causa disso. Amei as coxinhas. E... Karina Mie, se eu não me engano, aqui no Instagram é Ateliê Mie. E eles fizeram uma sacanagem dessas, então a gente tem que aprender a se valorizar, porque quando puderem nos passar a perna, eles vão nos passar a perna, e a gente não vai passar a perna nas pessoas e vai ganhar na humildade, no crochê moleque que joga bonito. Então, gente, falando um pouco sobre o nosso processo criativo, tá? Eu tenho tentado me colocar como uma cliente, tá? Então eu quero fazer o projeto tal. Eu tenho lá a minha agenda de clientes, então eu coloco lá que eu vou fazer o projeto tal. Eu sou uma cliente, então aquele espaço ali não vai ser. Agora eu tô divulgando que a gente tá abrindo agenda só pra segunda metade de março. Não é que tenha muitas encomendas que eu só vou conseguir fazer pra segunda metade de março. Mas é que eu quero fazer alguns projetos pessoais que não vão dar tempo se eu começar a pegar encomenda, né? Raquel diz que foi uma tia que fez as coxinhas. Foi uma tia da pessoa do Cansei de Ser Gato. Eles compraram pra tia copiar. Foi cara de pau mesmo, cara dura. Foi de caso pensado. Eles já compraram pra fazer cópia, né? Então eu me coloco lá. E o que muita gente passa é pela trava, né, do processo criativo. O que a gente faz quando o processo criativo trava, né? E eu vou falar um pouco do que eu faço e do que eu andei lendo sobre processo criativo. Eu tenho um comfort crochê, assim, sabe? O pessoal fala muito de comfort food, né, que é a comida confortável. Quando a gente tá meio mal, assim, tem a comida confortável, que é a comida que nos conforta. Aqui em casa é purê de batata, né? Quando um tá meio mal, o outro faz purê de batata, né, pra gente. É sempre assim, se o Diego tá doente, eu faço purê de batata pra ele, se eu tô meio mal, ele faz purê de batata pra mim. É a comida de conforto que deixa quentinho, dá um quentinho no coração, Com né? cebola. Com cebola e alho, bem temperadinho, né? E daí a gente come purê de batata. Eu como purê de batata no sofá, né? Quando eu tô meio mal, assim, com TPM, eu como... O pessoal come brigadeiro, eu como purê de batata no sofá. Purê de batata gelado, ele faz um panelão de purê de batata, daí eu vou lá de noite, como purê de batata gelado, né? Então eu tenho os meus comfort crochês, assim, tipo, quando não tá rendendo, né? Não rendeu, eu paro, porque às vezes a gente demora mais tempo insistindo num projeto, porque eu tenho que terminar, daí eu vou insistindo naquele projeto, eu demoro mais tempo nele, porque eu erro, porque eu tenho que desmanchar, porque eu não tô conseguindo olhar, então às vezes eu paro meia horinha, uma horinha e vou para aquele projeto que eu não preciso pensar. Agora em fevereiro foi o Charlie Vírus, do Desafio do Crochê Descolado. Oi, Carla Cunha, boa noite, entrou agora, né? Pessoal entrando aí. Então foi o... A Bruna disse que o comfort crochê dela sempre foi Charlie. O meu em fevereiro foi o Charlie Vírus, eu fiz 3, né? Tipo, quando eu não precisava pensar, porque ele era um padrão, que depois que tu aprendia o padrão do Charlie Vírus, tipo, tu faz sem pensar, tu vai olhando pra ele, ele vai se desenhando na tua frente, tipo, uma mente brilhante, que o cara enxergava as equações, eu enxergava os lequezinhos do Charlie Vírus ali. Então, quando não rendia, eu ia pro Charlie. Fiz 3 Charlies, inclusive eu queria estar com um deles agora, mas Forno Alegre não permitiu, gente, desculpa. Até vou pegar ele depois pra mostrar pra vocês. E ele não permitiu. Só tem mais um mesmo, né? Só tem mais um. Deixa eu pegar ele lá. Vai falando com o pessoal aí que eu vou pegar ele na gaveta. Mas eu fiquei sozinho. Nossa, fazer um monólogo. Deixa eu pensar. Então, o meu comfort crochê atualmente são as princesas. Eu realmente...
Eu consigo fazer ela sem pensar muito, porque é uma receita muito bem elaborada, muito simplificada. Não sei como. Eu sou puxa-saco mesmo, eu falo, né? Eu simplesmente adoro o trabalho da Rose Nogueira. E eu tenho feito isso. Eu tava travando numa encomenda. É uma encomenda criativa, mas justamente por isso, né? Não tem uma receita, eu tô tendo que criar ela. E daí tava difícil, não tava saindo. Eu peguei e fui para as princesas, e daí desopila a cabeça. Agora, quando eu acabei a Elsa, eu vou fazer uma Ana, e aí eu vou fazer a encomenda, que eu não posso falar o que é, porque é daquele nível que não pode expor, não pode fotografar, não pode nada, né? Só quando Ó, ficar gente, pronto. tem etiqueta agora no Charlie. Esse aqui eu fiz com 2 fios de Cleia, daí eu mesma fiz o degradê dele. Eu adorei. Mas enfim, eu fiz 3 chales porque realmente o chale me fazia sair um pouco e eu conseguia terminar o que eu precisava. E uma coisa que eu tava lendo esses dias sobre TCCs, dicas para fazer TCCs, e que eu achei que serve muito pro crochê, que um professor dizia que tem um momento no TCC, na tese, ai, obrigada, gente, o Charlie, vocês gostaram, que bom. Que no TCC, na tese, tem um momento em que a gente tem que parar de ler, né? Tem que parar de ler porque senão uma leitura vai levando a outra, que vai levando a outra, e tu sempre acha que não leu o suficiente. E eu acho que no crochê é assim também. Tem um momento em que a gente tem que fechar o Pinterest. Fecha o Pinterest, fecha o Google Fotos, fecha tudo, fecha as inspirações. E para isso eu tô fazendo agora. Ah, não peguei o caderninho. Mas eu tô fazendo um planner para nós dois, porque como nós somos dois, às vezes dá tilt, dá conflito nos projetos, então eu tô fazendo um planner que fique os projetos dos dois ali juntos. E tô tentando fazer uma lista física do que eu quero fazer. Em cada momento que eu quero fazer alguma coisa, eu anoto naquela lista física. Porque daí eu não abro as pastas do Pinterest e fico horas lá. Tipo, a. Não, Bruno, o Pinterest é lindo. Eu não tô dizendo pra ninguém sair do Pinterest, eu adoro. Mas tem um momento em que a gente quer chegar, que a gente precisa sentar e fazer. Porque senão a gente fica buscando inspiração, buscando só mais aquela técnica, só mais aquela coisinha, só mais aquele pontinho, e a gente nunca parte para pegar a agulha. Tem um momento em que a gente tem que pegar, né? É que a Bruna tá no outro nível, gente. A Bruna, ela sai, ela caminha fazendo crochê, né? A pessoa anda na rua fazendo crochê, daí é outro nível. Mas nós, simples mortais que precisamos sentar, nos concentrar. Ai, crochê dos seus sonhos diz que nos ama. Eu também nos amo. Também. Obrigada! Gente, isso dá um quentinho no coração que é tão bom. Passando moto, tá passando ônibus aqui, é uma coisa linda. Mas tem um momento em que a gente tem que parar e fazer. Olhar para aquela lista e dizer, eu vou fazer isso. Né? Porque senão a gente acaba pirando nas inspirações. É a mesma coisa para fazer um TCC, para fazer uma tese, para fazer uma dissertação. A gente vai fazendo leitura, 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 leitura e sempre parece que a gente sabe pouco. Né? Olha, o momento em que eu decidi fazer essas lives aqui, abrir o Instagram do Casal Crochê, abrir o blog do Casal Crochê, foi um momento de virada na vida. Porque a gente sempre achava que a gente não sabia o suficiente. Ah, não. Quando eu tiver no nível da Bruna Scopel, eu vou conseguir, eu vou fazer o site. Só que eu nunca vou chegar no nível da Bruna, porque a Bruna tá num nível e eu tô no outro. Quando eu tiver no nível dela, ela vai estar anos-luz na frente. Então eu tenho que me comparar comigo. A Lobita Borro diz que é verdade, que ela fica horas olhando e acaba não fazendo nada. Nossa, mas os nadas que tu faz. Nossa. A Bruna diz que usa o Trello para anotar ideias de receitas, de post de live de desafio. Eu juro que eu tentei, Bruna. Eu tentei usar Evernote, tentei usar vários aplicativos, mas para mim o aplicativo que funciona é caderno. Aquele com pauta, R$13,98 paguei pelo caderno, né? É o aplicativo que funciona para mim, gente. Eu não consigo, já tentei vários aplicativos, mas o que funciona para mim é caderninho. E chega uma hora que a gente tem que botar, né? Pegar a agulha, pegar a linha e fazer.
Outra coisa que tem me ajudado muito para conseguir soltar a criatividade são os desafios, né? Não é querer puxar saco porque a Bruna tá aqui, né? Mas desde que eu comecei lá, o primeiro desafio que eu olhei e eu não fiz foi o desafio de setembro, que foi o desafio do Fora Temer. Depois o Hooktober, que foi que eu participei mais, que foi o desafio de outubro. E agora esse desafio de fevereiro lá do grupo Crochê Descolado no Facebook. Procurem lá Crochê Descolado, respondam as 3 perguntas com detalhes, porque a Bruna gosta de ler. E esses desafios começam a destravar, tipo, tu aprende coisas novas. Eu jamais imaginaria fazer uma peça em crochê plano, tipo, fazer 3 num mês. Pra mim, o crochê plano era um desafio muito grande, que eu faço crochê desde os 9 anos de idade, mas eu me encontrei mesmo nos amigurumis. Então, o crochê plano foi um super desafio. Eu até já tinha feito trilho de mesa e coisa. E eu gostei muito de fazer esse desafio e ele soltou muitas coisas. A Patrícia Manfred diz que para criar é preciso dominar muito as técnicas. Vocês aprendem com a prática ou fizeram cursos? A gente tem muita prática. Eu fiz ano passado eu fiz curso de amigurumi com a Raquel Medeiros, que me abriu muita coisa, assim, tipo, aprendi muita coisa no curso. Eu faço workshops online. Agora eu comprei o workshop do poncho. É poncho? É kimono. É kimono, borro. É bonito. Da Roberta Almeida, Borro Arte Crochê. Procurem, porque vai ser domingo a aula ao vivo. E então a gente acaba aprendendo muito. Então sim, a gente faz alguns cursos. A Bruna disse que Fora Temer foi o segundo da vida. Abri o blog com ele. Foi quando eu me apaixonei pelo grupo, pelo crochê descolado, gente. Agora tá tendo um desafio de março que vai ser girafa, 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 girafa. Por todos os lados eu tô apaixonada e tô louca pra ver as receitas e fazer. Por exemplo, nesse mês tá tendo o desafio do Amigurumi VIP, do grupo Amigurumi VIP. Daí eu tava olhando que a Dani Daledoni propôs um desafio com cores, pra tu fazer cores e tal. Aí, esses dias eu tava no banho e disse, nossa, já sei o que eu vou fazer. Peguei uma receita free de amigurumi e vou fazer vários amigurumis do mesmo com o desafio dela. Eu ainda não terminei o primeiro. Não tá aqui. Não. Uns pedaços dele. Tem uns pedaços, mas não tá aqui ainda. Mas eu vou fazer o mesmo amigurumi com as cores que ela tá indicando no desafio e eu acho que vai ficar bem legal. Veio toda uma história. A Raquel disse que se emocionou e saiu do Instagram sem querer. A Raquel é maravilhosa, a gente indico ela em todas as lives aqui. Lá no início, quando eu comecei a fazer amigurumi em 2012, ela me deu muitas dicas pelo Instagram. Tipo, uma pessoa super generosa, assim. E conversou muito comigo. Eu aprendi muitas coisas, assim, de ver o trabalho dela e de conversar com ela pelo Facebook. A gente é da mesma cidade, mas a gente se conheceu ano passado. Foi fantástico. Eu seguia ela por causa do blog de... Oi, Cris Mendes, prazer também te ter aqui. Por causa de um blog de assuntos femininos que ela tinha. Eu não consigo me lembrar qual era o nome do blog. Não consegui fazer nenhum Chale Vírus e não acabei o da Dani. O da Dani também eu não comecei a fazer, Tendinha. Eu comecei a fazer, mas não concluí ainda. Mas ela já tá no segundo desafio e eu já tô fazendo. Mas foi legal porque, tipo, o desafio das cores, a questão do renascimento, me puxou uma coisa muito assim, tipo, renascimento, o que era renascimento pra mim, do nascimento das minhas filhas, e eu juntei tudo e vai sair uma coisa bem legal, né? A Raquel disse que vai começar a fazer lives, que máximo! Eu vou assistir todas, porque eu adoro o trabalho da Raquel, sou babona com ela mesmo, falo sempre. Então, gente, e daí eu queria ouvir um pouco sobre o processo criativo de vocês, né? O que a gente tinha pra falar, acho que já foi. Diego quer falar mais alguma coisa? O Diego nunca quer falar mais nada, né? O Diego fica aqui. Não. Não. Mas então, gente, é mais ou menos isso, tá? Que a gente trouxe essa live de processo criativo justamente para incentivar vocês a criarem mais, a pensarem mais no processo de trabalho mesmo. Se a gente tá
realmente trabalhando por prazer e tendo um retorno, né? Porque isso é importante. Trabalhar por prazer, trabalhar por prazer. Os boletos não se pagam com amor nem com prazer, né? A gente tem que ter um retorno financeiro. E esse retorno também vai vir da gente oferecer um trabalho com mais qualidade, com mais identidade. A precificação vai nos ajudar a ter essa tranquilidade financeira para conseguir criar mais, criar melhor, tá? Para a gente conseguir comprar fio, para a gente conseguir pagar aquele workshop, para a gente conseguir comprar as receitas que a gente sempre diz que é muito caro e não consegue comprar. A receita não é cara, gente. Receita Desculpa. não é caro, é um Isso eu ia falar, investimento. assim, o correio eu não consegui ver quem falou que o amigurumi é prática mesmo, tem que fazer bastante. Sim, é verdade, tem que fazer bastante, mas não dá pra fazer só bolinha, né? Tu vai ter que aprender coisas diferentes e isso tu aprende em receitas porque cara, entra no Ravelry. Né? Entra no Ravelry. Ravelry. Eu Né? nunca sei dizer. Escreve ali no teu pra aparecer pro pessoal. É Ravelry. No Ravelry. Entra no Ravelry. Eu não sei porque, como assim, se pronuncia. Sim, é tudo em inglês, é mesmo, tá? E isso não pode ser um problema. Desculpa, tá? Não, gente, depois que a gente começa a aprender as receitas, a ler as receitas em inglês, a gente lê em qualquer língua, na verdade. Porque começa a ficar um pouco lógico. É que nem aprendizado de gráfico. Quando teve agora o desafio descolado lá no grupo, o crochê descolado, muita gente dizia, mas eu não sei ler gráfico, eu não sei ler gráfico. Pra mim isso foi muito estranho porque eu aprendi crochê fazendo gráfico, então eu sabia ler gráfico. É nesse ponto que eu ia chegar, Bruna. Tem que fazer muita coisa diferente, porque para tu ter um processo criativo, tu tem que... Não adianta pensar, eu quero fazer um bonequinho que tenha lá os 5 dedinhos, mas ele é pequenininho, então como é que eu vou fazer esse dedinho? Cara, alguém fez já. Não vai sair da tua cabeça. Pode criar coisas novas, sim. Depois que tu estiver trabalhando direto, sai. Eu consegui fazer algumas coisas que até me orgulho disso. Mas de forma geral, assim, tu vai lá, o cabelo do Pequeno Príncipe. Depois eu descobri que tinha uma pessoa feita igual já. Mas enfim, tu vai fazer receita de muita gente, de gente diferente, de gente que está fazendo isso há muito tempo. E então assim, entra no Ravelry. Eu não quero gastar dinheiro com receitas. Isso é um problema. Mas tem muita coisa gratuita lá. Tem muita coisa gratuita. E não só vídeo, não vamos ficar só bitolado no vídeo. A Pica-Pau é uma escola. Gente, o que eu aprendi fazendo, comprando livro. Eu amo Pica-Pau. Já mandei e-mail pra ela porque eu não consegui o mundo de Pica-Pau. Eu queria que ela me respondesse. Ela não me respondeu. Gente, esse livro, tá? Animal Friends of Pica-Pau. Eu ganhei de aniversário do Diego. Chegou no Natal. Mas é uma coisa maravilhosa, gente. Tem técnicas. Tem 20 páginas no início que é só técnica de amigurumi. Então, tu aprende muito. Tipo, é um livro que custa R$90. Sim, é R$90, mas tem 22 receitas aqui dentro. R$90 custou com o frete, tá? Porque ele veio lá dos Estados Unidos, pela DHL, tá? Porque não tinha, na Amazon Brasil não tinha, e aí eu comprei e mandei importar porque eu queria. Né? E, tipo, são porque eu sabia... 22 receitas, tem técnicas, tem tudo, e são uns bichinhos coisa mais linda. Eles vendem, realmente. Então vale a pena comprar. Não tem dinheiro para comprar agora. Vamos vendendo receita e vamos separando. Vamos vendendo receita, vamos vendendo peças e vamos separando aquele valor de 10%, de 15% do lucro. Vamos separar para comprar receita, para isso, para comprar livro, para comprar uma agulha melhor, investir em workshop. É para isso que a gente tem que lucrar, para poder melhorar. Atendi, desculpa, mas pelo amor de Deus, como é que sabem baixar receita e não conseguem ler inglês? Essas pessoas que traduzem receita tudo errado. Exatamente, conseguem baixar receita, conseguem destravar PDF travado, mas não sabem ler inglês. Daí Marielle, teu livro tá demorando pra chegar. Eu vi um pessoal que tá demorando pra chegar também, né? Mas o DHL demorou um pouco. A DHL teve uns problemas. Mas ele chegou. Ele chega e vale a pena, gente. É muito bom.
Eu tenho só 28 segundos, achei que ia sobrar tempo na live, né, gente? Então eu queria avisar pra vocês que dia 10 de março vai ter encontro descolado do Grupo Crochê Descolado aqui em Porto Alegre, na Praça do Demai, às 15 horas. É a Beatriz que tá organizando lá no grupo e a gente tá tentando fazer live a cada 15 dias, então apareçam aí. Beijo, beijo, muito obrigada por todo mundo que veio, obrigada a todo mundo.